Olá, gente. Estamos começando um momento muito forte de Deus. Eu gostaria que você pudesse assistir e depois também compartilhar. Compartilhar com quem você puder essa palavra. Uma palavra muito forte que Deus tem me dado. E hoje eu quero falar para os varões, para os homens. Tem uma palavra de Deus hoje para o seu coração, um alerta. Então, você pode depois também compartilhar este vídeo com algum amigo seu, com algum irmão, com algum pai ou com algum esposo, não tem problema. Especialmente para os homens. Muito forte. Eu quero dividir com você essa palavra, liberar na sua vida, porque pode mudar o rumo da sua história e da sua casa e do seu casamento. Ainda hoje, antes de terminar este ano. Então, pega aí essa visão e vai depois compartilhando, ou chama para assistir, ou depois também você pode, que o vídeo for aí produzido, você compartilhar com seus grupos aí, porque Deus vai mudar a história aí da sua casa, a história do seu esposo. Deus vai mudar a história aí do seu pai, do seu irmão, do seu primo. Enfim, Deus vai mudar a história aí desse homem. Então eu quero que você possa compartilhar também e dividir essa bênção com as pessoas. Eu sou o pastor Malherbe, aqui da cidade de Ilhéus, na Bahia. E como eu tenho dito, eu não tenho um horário definido para fazer uma live. Eu não tenho um momento definido. E também não tenho nada contra com quem define o horário correto. De repente até melhor definir um horário para que os seguidores, as pessoas interessadas já sabem que naquele horário vai ter uma live ali da pessoa. Mas eu não peguei essa direção e as minhas lives na hora que Deus me incomoda e eu tenho uma primeira oportunidade ali, eu vou e faço as minhas lives em casa, no meu quarto, na minha sala, na rua. Então me desculpe que eu não tenho um horário específico, mas você pode visualizar depois que eu completar esse vídeo e compartilhar também com quem você quiser. Eu quero trazer hoje uma direção muito forte para os homens. Essa palavra de hoje é para os homens, para os varões. Os varões valorosos. Para os homens, para você, rapaz, que está aí me vendo agora e me ouvindo também agora. Pare tudo o que você estiver fazendo e proteja a sua esposa. Pare todos os seus projetos e defenda e proteja a sua esposa. Nenhum sucesso de qualquer área da sua vida não pode justificar a enfermidade ou a dificuldade ou a fraqueza emocional, espiritual, física que sua esposa esteja passando agora e você esteja alegando não ter condição nem tempo de cuidar, porque você tem projetos, porque você tem compromissos. Então eu quero que você, meu amigo, pare tudo que você estiver fazendo. Não vale a pena qualquer sucesso em qualquer área da sua vida se você não estiver cumprindo essa grande missão que Deus te fez, que é de cuidar e proteger e guardar a vida emocional e espiritual da sua esposa. De tal maneira que em 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, diz assim a palavra:
Davi guerreia contra os amalequitas, o subtítulo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclague. Tinha atacado a Ziclague e a tinha queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres de todos os homens, inclusive a mulher de Davi, que estava na cidade de Ziclague. Tão somente eles não mataram ninguém, tão somente as levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, preste atenção, e seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Eu vou repetir. E sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclague, e tinham atacado a Ziclague e a tinha queimado a fogo, e tinha levado cativa as mulheres de todos que nelas estavam. Não mataram a ninguém, porém mataram, tão somente as levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e todos os seus soldados, os homens, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Um episódio fantástico. Um episódio fantástico. Nesse momento, Davi ainda não era rei em Israel. Ele estava no processo, na caminhada, seguindo o roteiro do que Deus tinha para o ministério de Davi. Então, Davi liderava alguns homens, ele tinha um grupo com ele de homens. Ele tinha, digamos assim, um ministério. Ele era líder de um ministério, de um grupo de homens. E ele saía, ele se manteve a sua base na cidade de Ziclague. E ele deixava ali a sua esposa, seus filhos e filhas. Aqueles homens também deixavam as suas esposas ali na cidade de Ziclague. E saía para as campanhas, para as batalhas com Davi. Davi liderava aqueles homens. E eles tinham muito sucesso nas batalhas que eles iam batalhar. Davi e seus homens. Interessante que foi o momento da história, preste atenção, varão. Foi o momento da história que Deus mais deu vitória e notoriedade a Davi nas batalhas. Foi nesse momento. Só que algo acontece ali. Aquele momento da caminhada de Davi. Eles vão, Davi e seu grupo de homens, de soldados, seu ministério, seu grupo de louvor, a sua igreja, digamos assim, tiveram mais uma vez sucesso nas batalhas, mas quando eles voltaram para casa, eles encontram a cidade sitiada e em fogo, fumaças, cinzas. E eles percebem que os amalequitas aproveitaram a ausência dos homens, aproveitaram a ausência dos esposos e sequestraram as mulheres da cidade. Inclusive a mulher de Davi foi junto. Os amalequitas eram um povo nômade que vivia nos desertos da região de Israel, entre Israel e o Egito. E eles tinham a característica de saquear as vilas, as aldeias, as cidades. E uma das maiores ações deles no saqueio era justamente de levar as mulheres com ele para o deserto. Preste atenção. Eles saqueavam as cidades, as tribos, as aldeias,
E uma das questões mais assim ímpar que eles faziam era de sequestrar as mulheres e levar as mulheres para o deserto, para escravizá-las no deserto. Então os amalequitas ficou de fora, digamos assim, conjecturando, aguardando Davi e seus homens saírem da cidade de Ziclag, porque eles tinham uma agenda a cumprir, porque eles tinham uma igreja para tomar conta, eles tinham um grupo de louvor para ministrar os louvores nos congressos, nos eventos. Eu estou assim conjecturando para trazer para a praticidade da vida nos dias atuais, porque eles tinham obrigações profissionais seculares. Então os amalequitas aguardam eles saírem da cidade para que eles pudessem cumprir essas agendas dele. Você está entendendo o que eu estou falando? E quando eles se afastam das suas esposas, os amalequitas invadem Ziclag, sitiam a cidade, tocam fogo, mas levam escravas as mulheres para o deserto, porque eles tinham essa especialidade de sequestrar as mulheres nas aldeias, nas cidades, nas vilas, e levá-las para escravizá-las no deserto. Varão, preste atenção. De repente, neste momento, a sua esposa deva estar sofrendo essa escravidão no deserto. Um tipo de escravidão nesse deserto emocional dentro dela, ou na vida espiritual dela. E você achando que tudo vai bem na sua vida porque no seu ministério de louvor a coisa tá boa, vários convites, porque no seu ministério da pregação a sua agenda tá cheia, porque você se sente com um compromisso e uma responsabilidade imensa de ter que estar na igreja todos os dias para cuidar da obra do Senhor, ou porque você tem que cada vez mais fazer cursos para crescer e concursos para cada vez mais galgar cargos maiores na empresa que você trabalha, mas você tem falhado com a maior missão que Deus te deu, que é de proteger a sua esposa, que é guardar a sua esposa, que é vigiar e velar por ela, é protegê-la, é abençoá-la, é guardá-la. Eu quero dizer algo para você, rapaz, toma vergonha. Toma vergonha, rapaz. Para tudo que você está fazendo. Que história é essa de que sua agenda para louvar está cheia? Seu ministério de louvor é convidado em todos os lugares e todos os eventos, porque você agora vai se apresentar nesse evento, ou nesse congresso, ou porque a sua agenda de pregação está lotada até o ano de 2021. Que história é essa de que eu tenho um compromisso, que tenho que cuidar da obra, senão eu vou estar em pecado? Ou que história é essa que eu tenho que cada vez mais crescer na minha empresa, galgar cargos maiores, porque o importante é eu ser feliz, eu ter sucesso, e o sucesso e a felicidade da sua esposa. Toma vergonha. Põe em ordem a tua casa, assim diz o Senhor para a sua vida. Olha só a história de Davi e seus valentes soldados eram vitoriosos nas campanhas em Israel, mas numa dessas voltas que eles estavam comemorando aquelas vitórias, eles têm uma grande decepção. Os amalequitas entraram na cidade, saquearam, tocaram fogo e levaram cativo as esposas, as suas mulheres, para o deserto, porque no deserto era o lugar onde eles escravizavam aquelas mulheres. E aqui diz o texto que Davi e todo o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Você não tem visto a sua esposa chorando. Ou até, quem sabe, você tem visto ela chorar, mas não tem dado valor às lágrimas que têm descido do coração dela. Ou então você não vê mais as lágrimas sair dos olhos dela, porque não são mais os olhos que têm chorado, mas o coração. Mas o coração dela é que tem chorado e você não tem visto, rapaz. Que história é essa de ter sucesso no seu ministério de louvor, da pregação, na igreja, ter sucesso no seu trabalho, na sua empresa, e a sua mulher está sofrendo hoje ataque dos amalequitas, espiritualmente falando? Não. Aí não dá certo um negócio desse. Não dá certo. Veja o que diz o texto de Gênesis, capítulo 2, no verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar
e para o guardar. Preste atenção no que está escrito no verso 15 do 2º capítulo de... Você, varão, você, homem, você que diz que é o cara, essa palavra é para você. Eu quero que essa irmã pegue esse vídeo e mostre para você. E eu quero ver se você vai ter coragem de ouvir esse vídeo, de ver esse vídeo. Gênesis capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Bom, nós temos aqui duas funções que Deus dá para Adão no Éden. Uma é de lavrar, cuidar, cultivar o jardim do Éden. A outra é guardar. Mas eu te pergunto, guardar de quê? Guardar o Éden de quê? Ou de quem? Se era o paraíso. Se só tinha ali Adão. Guardar quem? É evidente, rapaz, que Deus estava dando ordem ali sobre a questão da proteção à sua companheira Eva. Ele deveria guardar a posição que Deus deu a ele, ali no Éden. Além disso, guardar quem Deus colocou debaixo da autoridade dele. Toda a natureza, todos os animais, todos os seres vivos, Deus colocou debaixo da autoridade, do governo de Adão. Inclusive, quando Deus faz Eva, coloca Eva também debaixo da autoridade, do governo e da proteção de Adão. Então, quando Deus fala aqui que ele deveria guardar, significa que ele deveria proteger Eva de qualquer e todo ataque que poderia vir a surgir. Significa também que o próprio Deus ali falou para Adão da existência de um ser chamado Lúcifer, que depois passa a ser Satanás, que poderia vir a qualquer momento empreender ataques ali naquele local. Aqui também deixa entender, porque na cultura hebraica não precisa falar muito para se entender. Uma palavra a pessoa já entende tudo. Aqui também nos dá o contexto de que quando Deus fala que era para ele guardar o Éden, Deus falou sobre a figura de Satanás, falou sobre os projetos de Satanás, porque escrito está que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Você que não quer ouvir a voz de Deus, do perigo que já chegou na vida da sua esposa, porque você está embriagado com o sucesso da sua agenda. Egoísta. Parece até que a sua esposa é sua empregada, que só serve para fazer comida e para te dar comida. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Deus ali, quando fala para ele guardar, Deus explica tudo isso para ele. Olha, cuidado que tem aí o Satanás, ele vai vir aqui, ele vai atacar a mulher primeiro. Porque a investida de Satanás primeiro foi na mulher. E onde estava Adão? Eu pergunto para você, aonde estava Adão quando Satanás a serpente começou a conversar com Eva, a atacar Eva, a seduzir Eva? Aonde estava Adão? Toma vergonha, rapaz. Eu não estou falando aqui da questão física de alguém estar cantando a sua esposa, não é isso. Eu estou falando aqui de uma questão espiritual que os demônios, os amalequitas, os amaldiçoados estão investindo pesado na vida emocional da sua esposa, na vida espiritual da sua esposa, para detonar com ela e atingir você, abestalhado. O maior ministério que Deus te deu, você que é casado, varão, é de você cuidar e proteger a sua esposa. Não é de você cumprir as agendas de louvor, de ministério de louvor, de pregação. A igreja, meu irmão, olha, você que é líder de uma igreja, pastor de uma igreja, quem é o marido da igreja é Jesus Cristo, não é você. Toma vergonha. Você é marido da sua esposa, não marido da igreja. A igreja tem dono. A igreja do Senhor Jesus tem dono. A noiva tem marido. A sua esposa tem marido, é você. Mas o marido da igreja é Jesus. É ele que tem que pagar o preço. Aliás, ele já pagou o preço, já morreu por ela. Não é você, não. O maior ministério que Deus te deu não é tomar conta da noiva dele. O maior ministério é você tomar conta da sua esposa. Toma vergonha na cara, rapaz. Você não está vendo que enquanto você está tomando conta da igreja, a sua esposa está morrendo em casa espiritualmente e emocionalmente? Você não está vendo que enquanto você sai para cumprir essas agendas, seu abestalhado, para louvar, para cantar, para pregar, a sua esposa está sofrendo ataques espirituais e emocionais? Bota em ordem a sua vida, rapaz.
Preste atenção que Deus fala em Gênesis 2, capítulo 15. Botou o homem ali para lavrar e guardar, ou seja, vigiar, tomar conta. De quem? A primeira pessoa seria Eva, ele tomar conta, e ele não toma conta de Eva. E você sabe a história que aconteceu, a tragédia que aconteceu na vida dela. A palavra diz bem assim em Efésios capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, dando a sua vida por ela. Nós, esposos, maridos, temos que amar nossas esposas. Mas como é que nós amamos a nossa esposa? Amar não é fazer amor, tomar vergonha na cara. Amar é a verdadeira maneira de amar e expressar esse amor através de atos, de atitudes. Eu até brinco às vezes com minha esposa. Minha esposa, todo momento ela fala que me ama. Eu te amo, eu te amo. Já acordo me dizendo que me ama. E muitas das vezes eu não falo para ela que eu a amo. Eu não verbalizo num caso. Né? E de vez em quando até brinco com ela. Meu amor, a maior maneira de eu falar que te amo não é dizer que eu te amo. É provar que eu te amo. É sendo fiel primeiramente a Deus. Porque eu não sou fiel a você. Eu falo assim com ela. Eu sou fiel a Deus. E por eu ser fiel a Deus, eu sou fiel a você. E a maior maneira de eu demonstrar esse amor por você são minhas atitudes. Contudo, eu quero deixar um alerta que mulher gosta de ouvir nossas palavras. Então eu também verbalizo essa frase, eu te amo, eu te quero, eu te desejo, eu te gosto. Porque mulher também gosta de ouvir. Mulher, ela é despertada, se liga aí, tá, seu abestalhado. Você tem que falar no ouvidinho da sua esposa. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, e assim mesmo se entregou por ela. Jesus parou todo o seu ministério, parou tudo lá no céu, para dar vida pela igreja. Sabe o que isso significa, rapaz? Que você tem que imitar a Cristo, para tudo que você está fazendo agora, para esse projeto seu, para com essa agenda, para com essa agenda de ministério de louvor, com essa agenda da pregação, com essa agenda profissional. Diminui um pouco as atividades profissionais, diminui um pouco as atividades escolares, as atividades ministeriais. Na sua igreja deve ter um monte de obreiro. Que conversa é essa que se não for o culto não acontece? Que medo é esse que você não for, de que vão tomar a igreja de você? Só se for a sua igreja, porque se for a de Jesus ninguém toma. Se for a igreja de Jesus, ninguém toma. Agora, se for a sua, se prepare, porque alguém vai tomar. O maior ministério que Deus quer que você tome conta não é a igreja dele, porque a igreja é de Cristo. O maior ministério que Deus quer que você tome conta é o ministério do seu casamento, da vida da sua esposa. Foi para isso que Deus te deu uma esposa, rapaz. Para com isso, seu abestalhado, seu otário. Que conversa é essa de dizer que está tendo sucesso ministerial no louvor, nos eventos, nos congressos, nas igrejas, na pregação, sei lá, no trabalho, e em casa sua esposa está em depressão, está em fraqueza emocional, está passando por algum tipo de ansiedade, de transtorno, algum tipo de psicopatologia, que hoje em dia é o que mais tem, são mulheres depressivas. E você achando que não pode, não tem tempo para ela, porque tem que tomar conta da igreja. Isso não agrada a Deus não, rapaz. Para, se for possível, até entrega esse ministério, rapaz. E vai cuidar da sua esposa. Que conversa é essa? Eu tenho ficado revoltado ultimamente, que eu tenho visto muitas pessoas assim. Muitos homens assim, que as mulheres estão morrendo, espiritualmente falando, emocionalmente falando. E eles com as caras lavadas nas igrejas, cantando e pregando. Ou tomando conta de igreja. E as mulheres sofrendo por dentro, chorando, o coração dentro delas estão cheio de lágrimas. Porque não pode nem chorar mais em público, porque são chamadas de atenção em casa. Rapaz, a questão é tão grave. Eu vou dar uma lapada bem dada aqui em você. A questão é tão grave que a palavra diz que até a maneira, varão. Ei,
seu abestalhado. Até a maneira que você tem relações sexuais com a sua esposa pode interferir na sua vida espiritual. É a Bíblia que diz, não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. E até a maneira como você se relaciona na questão sexual com a sua esposa pode interferir negativamente na sua vida espiritual. 1 Pedro 3,7. Vós, maridos, coabitai com vossas mulheres com entendimento, dando honra a elas como um vaso mais fraco, para que as vossas orações não sejam impedidas. Vós, maridos, tenhais relações sexuais com as vossas mulheres, dando honra a elas como um vaso mais fraco, para que as vossas orações não fiquem presas no teto da sua casa ou da sua igreja. Até a maneira como você satisfaz a sua... Você, na verdade, na questão íntima, não é para você se satisfazer a si mesmo. É isso que ele quer dizer. Eu estou traduzindo para a linguagem de hoje, do pastor Malherbe. Eu receba se quiser, problema seu. Aqui está dizendo em 1 Pedro 3,7 que não é você que tem que se satisfazer sexualmente com a sua mulher, mas você que tem que se satisfazer sexualmente a sua esposa, rapaz. Dando honra a ela, diz aqui o texto, como um vaso mais fraco, para que a sua vida espiritual não fique barrada no teto, o céu de bronze não venha sobre a sua vida. O que adianta ter uma agenda cheia para louvar, para pregar, ter uma igreja para tomar conta, se o céu de bronze está sobre a sua vida? Toma vergonha, rapaz, porque você tem maltratado a sua esposa até na questão da intimidade. Essa palavra é para os homens. Essa palavra é para os homens. Se não tiver aí algum de coragem vendo, depois você pega aí, passa para esse camarada aí ver essa pregação aí, essa mensagem. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: se alguém ainda não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua esposa, eu estou assim traduzindo na linguagem de hoje, negou a fé e é pior do que o descrente. Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar do meu ministério. Meu ministério está recebendo muito convite para louvar com o meu grupo, nos congressos, nos eventos, nos aniversários das igrejas, das instituições. Olha, até a prefeitura da cidade agora contratou a gente para cantar aqui na Marcha para Jesus, né? Na parada gospel, sei lá como é que é o nome, no Carnaval dos Crentes, sei lá como é que é. Cada lugar tem um negócio diferente agora. E olha aí, nosso nome agora vai bombar, o CD, o DVD da gente, e a gente vai ser chamado. O que adianta, seu abestalhado, se em casa você está negando a fé com a sua esposa? O que adianta agora você bombar na arte da pregação, da homilética, igrejas e igrejas cada vez mais te ligando, te buscando e fechando as suas agendas, e em casa a sua mulher está sofrendo ataque dos amalequitas? O que adianta? O que adianta? Preste atenção, deixa de ser abestalhado. Quantos eu já vi que teve uma ilusão de ter sucesso ministerial e o casamento foi destruído? Quantos? Eu já vi vários fazerem isso. Meu irmão, veja bem, eu desde o começo que eu me entendi como um chamado de Deus na minha vida, eu orava a Deus para que Deus também despertasse o chamado que Ele tem na vida da minha esposa. Que Deus desse a ela um ministério. Não sei, um ministério de louvor, da oração, um ministério da pregação, mas que eu não queria crescer sozinho. Eu nunca quis, desde o meu começo, eu sempre falava assim: eu não quero crescer sozinho. O Senhor tem falado comigo que vai me fazer crescer, que vai me levar às nações. Eu creio na Tua palavra, porque quando Ele fala, Ele cumpre. Ele já está cumprindo isso na minha vida. Está chovendo convites para me pregar em vários lugares. Eu estou indo pregar em vários lugares. Mas eu sempre dizia a meu Pai e Deus Todo-Poderoso: Senhor, eu não quero crescer se minha esposa ficar para trás, espiritualmente falando. Eu quero que o Senhor também levante ela na arte da pregação, da oração, que o Senhor dê dons ministeriais a ela, que o Senhor dê dons espirituais para ela, que ela seja convidada para pregar. E isso está acontecendo hoje. Hoje a minha esposa é convidada para pregar nas igrejas. Hoje a minha esposa tem pessoas que procuram minha esposa para pedir oração, e ela ora por essas pessoas, especialmente mulheres. Aqui na minha cidade está acontecendo isso. A minha esposa está também chovendo convites para pregar, e ela está se sentindo realizada com isso. Ela está assim cheia, e até aquela situação está bem melhor agora.
É só avivamento lá em casa agora. Porque o astral da minha esposa tá fenomenal. Ela tá se sentindo útil, tá se sentindo realizada, porque Deus também tem dado um ministério para ela. Ela não tem ficado só no camarote me vendo. Então quero te dar essa orientação, rapaz. Para tudo que você está fazendo. Proteja a sua esposa, ore por ela. Olha aqui, chegou aqui agora ela, embolada. Mas tira o olho que essa minha. É o presente que Deus me deu. Guarde e proteja a posição que Deus te colocou, que é de proteger e guardar a sua esposa. Não a esposa dele que é a igreja, mas a sua esposa. Não o seu ministério de louvor, de pregação, mas a sua esposa. O seu ministério, na verdade, rapaz, é o de guardar e proteger a sua esposa e dar vida por ela. Então pare tudo o que você está fazendo. Existem neste momento muitas mulheres, esposas, casadas, que estão em depressão, que estão com problemas emocionais graves, que não se sentem úteis. Porque o primeiro criminoso na vida dela tem sido você. Porque não tem dado a devida proteção a ela. Tanto fisicamente falando, biologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ore por ela, pague o preço por ela. Pare tudo que você estiver fazendo e dedique o seu tempo para ela. Quando ela começar a se sentir acompanhada por você e protegida por você, você vai ver que muitas coisas vão mudar dentro do seu casamento. Fica com essa palavra no seu coração. E que Cristo Jesus te abençoe fortemente. Eu sou o pastor Malherbe aqui da cidade de Ilhéus. E essa palavra é específica para os homens, para os varões. Amém, meu irmão.